As profecias de São Malaquias, ele existiu? De fato existiu São Malaquias? Quem foi São Malaquias? Onde nasceu? Que profecias são essas? São verdadeiras? Povo de Deus, eu sou Jonailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora. Peço a você que se inscreva nesse canal, que deixe o like, que comente, que compartilhe, por favor. E escreva assim: obediência e amor à Igreja. Comente: obediência e amor à Santa Igreja Católica. Meus amados, com a morte do Papa Francisco no dia de ontem, dia 21 de abril, às 7h35 da manhã, na Itália, se reacendeu novamente a discussão sobre as profecias de São Malaquias, meus amados, sobre o último Papa, sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo. Será verdade tudo isso? É sempre assim. As bestas do Apocalipse, os cavaleiros da destruição, começam a ventilar esses assuntos que não são novos, são antiquíssimos, povo de Deus. Mas é preciso que nós debatamos sobre isso, e é preciso que esclareçamos o povo, porque já recebi muitas mensagens dizendo: Jonailton, é o fim do mundo, é o último Papa, as profecias são Malaquias são verdadeiras, e aí o que você me diz? Aí eu resolvi gravar esse vídeo para dizer a você com toda clareza e sem perda de tempo: as profecias de São Malaquias são falsas, mentirosas, povo de Deus, com toda a clareza, tá bom? Eu encontrei um artigo de Dom Estevão Bittencourt no site do Padre Paulo Ricardo, padrepauloricardo.org. Se você quer conteúdo seguro, doutrina fiel, acompanhe o Padre Paulo Ricardo e, é claro, acompanhe esse pobre missionário aqui também. E já lhes adianto, muito cuidado com essas invenções e com essas mentiras ventiladas. A régua nossa é o Sagrado Magistério, a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Então vamos direto ao ponto. O que diz as Sagradas Escrituras sobre o final dos tempos? Queridos, ouça bem, porque só lendo esse texto agora que eu vou citar para você, já se descarta toda a conversinha de profecia do final dos tempos. Quem quer adivinhar data, momento, quem será o último Papa. Não era para nem dar ouvido, só ler esse texto que eu vou citar para você agora. Pega aí na sua Bíblia, Marcos capítulo 13, versículo 32. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 32. Pega aí e vá. Diz assim, ó, eu leio para você: a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora que virá para julgar a todos. O que nos cabe? Aí sim, a Igreja reconheceu, 13 de maio de 1917, a aparição de Nossa Senhora do Rosário de Fátima na Cova da Iria para Francisco, Jacinta e Lúcia. Nossa Senhora nos disse: façamos penitência, façam penitência, rezem, se confessem, voltem à missa, à Santa Igreja. Por quê? Senão virão os castigos. Então façam penitência, voltem para o meu Filho, rezem. E de fato, queridos, essa é a questão. Devemos rezar, fazer penitência e viver hoje como se Jesus fosse voltar amanhã ou daqui para a noite. Nós estamos gravando às 10h58. Esse vídeo vai ao ar daqui a pouco, querido povo de Deus. E, amados, a nós cabe viver santamente. Sermos santos como o Pai do céu é santo. Mateus 5,48. Não ficar adivinhando o dia nem a hora, nem dando ouvido a essas falsas profecias, católicos, pelo amor de Deus. Também o livro dos Atos dos Apóstolos, e eu pego para você, no capítulo 1, no versículo 7, quando Jesus voltou ao céu, e ficaram olhando os apóstolos para cima, e tentando imaginar quando ele voltaria. Aí os anjos, assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Olha aqui, o livro dos Atos dos Apóstolos concordando com Marcos capítulo 3, versículo 32. O Pai fixou. Não cabe a vocês, igreja. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e no mundo inteiro. Então, não faz parte do magistério da igreja ficar adivinhando. E já lhes digo, a igreja não se posicionou e nunca confirmou as profecias de São Malaquias. São mentirosas. Repito, povo de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que são mentirosas, tá? Não cabe a ninguém. Mas aí, veja, esse artigo que foi postado no site do Paulo Ricardo
foi por ocasião da morte do Papa Bento XVI, em 2013, porque morre o Papa, começa de novo essas discussões. E católicos não ouvidos a isso, pelo amor de Deus. Deixa o meu like, comente, compartilhe e diga amor e obediência à Santa Igreja. Escreva amor e obediência à Santa Igreja e compartilhe esse conteúdo para mais gente ficar sabendo. Por favor, me ajude na divulgação. Eu não vou ler todo o artigo, porque eu já estou dizendo que é mentiroso, tá? E eu já citei Sagrada Escritura, a igreja nunca se posicionou e nunca concordou e nunca disse que é verdade. Então, muita atenção, nós obedecemos à igreja. Então o artigo é por ocasião da morte do Papa Bento XVI. Mas morreu Francisco ontem, aí começa de novo. Começa de novo as discussões, começa de novo as mentiras sendo ventiladas, e isso perturba muita gente. Ora, veja só, de fato existiu São Malaquias? Existiu, e é santo. É santo, está nas honras dos altares. Essas profecias foram atribuídas a ele. Mentirosas. Olha só. Ora, é sabido que de fato existiu São Malaquias. Nascido em 1094, no século XI, na Irlanda. Foi ordenado sacerdote em 1119, no século XII. E em 1132, nomeado arcebispo de Amag. Sua amizade com São Bernardo de Claraval foi bastante profunda. Em sua segunda viagem para Roma, via Claraval, adoeceu e acabou por falecer nos braços do amigo. Olha aqui, queridos. Era muito amigo de São Bernardo de Claraval, o grande monge branco. Dois amigos santos. Somente em 1595. Vou repetir. Gente, nós estamos aqui, eles, São Bernardo, São Malaquias, no século XII. No século XII. Em 1595, no século XVI, as supostas profecias foram reveladas, ou seja, cerca de 450 anos após supostamente terem sido proferidas. E oportunamente às portas de um conclave. Essas profecias foram proferidas quando estava para acontecer um conclave. Então veja, aqui tem a astúcia de Satanás, aqui tem a malandragem humana, porque muitos querem influenciar as decisões. Veja, sobre esse tema tão controverso, transcrevemos abaixo um artigo de Dom Estevão Bittencourt, da Ordem de São Bento, Dom Estevão, e confrade desses monges, São Bernardo e São Malaquias, que foram monges. Dom Estevão Bittencourt, nosso apologeta, também foi monge, tá? Publicada em sua revista Pergunta e Responderemos, número 517 de julho de 2005. Dom Estevão Bittencourt, gente, escrevia e publicava uma revista, que eu tenho alguns aqui, algumas revistas, tá? Algumas edições. Pergunta e Responderemos, do grande apologeta. O professor Felipe Aquino também tinha um programa, tem um programa ainda na Canção Nova com esse tema, Pergunta e Responderemos, porque o professor Felipe Aquino foi um grande discípulo de Dom Estevão Bittencourt, tá? Contudo, é importante relembrar, somente Deus sabe o dia que virá o fim, foi o que eu comecei dizendo. Jesus Cristo, nosso Senhor, mandou, vigiai e orai. Foi tudo que Jesus disse, e não compete a nós, né? É isso que se espera de cada católico, que reze pelo conclave e pelo futuro Papa, que vem por aí. Com a morte de Francisco, do 166º Papa, vem aí o do 167º Papa da história da Igreja. Devemos rezar para que seja um homem santo e zeloso. É isso que a Igreja precisa, de santos, né? Orai e vigiai, para que ele nos conduza à fidelidade da Igreja e um dia à eternidade, à casa do Pai. Eu vou ler só o último artigo aqui, povo de Deus, ok? Mas não vou ler todo o artigo, porque vai demorar muito. Você pode achar, dá um Google aí e acha o artigo do site do Paulo Ricardo e você pode ler na íntegra, sabendo que é mentiroso. É só isso aqui que eu quero deixar para você, tá? São Malaquias e Amag, né? Não é o Malaquias profeta, tá, meu povo? São Malaquias, você já entendeu. Nasceu na Irlanda em 1095, aproximadamente. Fez-se monge do mosteiro de Bangor, Irlanda, ordenado sacerdote aos 25 anos, empenhou-se na renovação da vida monástica, começando pelo mosteiro de Bangor, sob a orientação do arcebispo Celso Primaz da Irlanda. Feito bispo de Conor, tornou-se depois arcebispo de Amag. Interessado na restauração dos monastérios, era grande amigo de São Bernardo, como foi dito, seu contemporâneo. Morreu na França em 1148, quando viajava para se encontrar com o Papa Eugênio III. São Malaquias morreu na França em 1148, no século XII. Deixou fama de santidade e foi muito estimado pelas gerações seguintes, de modo que após o devido processo, o Papa Clemente III o canonizou em 1190. Ele morreu em 1148 e foi canonizado em 1190. São Malaquias. É real, é santo. A esse santo atribuiu-se a famosa profecia dos papas, que teria sido escrita em 1139,
quando Malaquias passou um mês em Roma. Consta de 111, segundo outro, 113 distículos latinos que tentam caracterizar a figura de cada pontífice desde Celestino II, 1143, 1144, até Pedro II, que deverá presenciar o fim do mundo. Pedro II, então, seria o último Papa. Veja, esse texto, embora seja atribuído a um autor do século XII, só se tornou de conhecimento público em 1595. Então, 450 anos, ninguém conhecia esse texto. Ninguém conhecia. Aí depois, em 1595, surge e o Cabra diz que é de São Malaquias. Quando Beneditino, quem foi que trouxe à tona? O beneditino belga Arnoldo de Yon o inseriu no seu opúsculo. Como é o nome do opúsculo? Lenho da Vida, Ornamento e Glória da Igreja. Nessa obra dividida em 5 tomos, Yon enumera os monges beneditinos que ilustraram a sua ordem, entre os quais é apresentado São Malaquias, monge de Bengor, tido como o profeta. Tido como profeta, certo? Os 74 primeiros distículos da lista dos papas são acompanhados de breve comentário de autoria do historiador espanhol Afonso Chacón, dominicano, falecido após 1601. O comentário aplica os dizeres da profecia aos 74 papas que governaram desde Celestino II, 1144. Um dos contemporâneos de São Malaquias, até Urbano VIII, 1590. Mostra como o conteúdo de cada oráculo se cumpriu adequadamente da figura do pontífice até ao qual é referido. Eis, por exemplo, os distículos 3 e 7 da série. Aí está aqui o artigo, minha gente. Vai enumerando os papas, a profecia. Só que, já lhes digo de novo, é uma profecia falsa. Essa profecia queria influenciar o conclave. Tá? A profecia disse que tal papa seria eleito. E não foi. E não foi, povo de Deus. E não foi, veja. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que foi forjada por interessados políticos que queriam colocar sobre a cátedra de Pedro o cardeal Simoncelli, de Oviedo, precisamente indicado pelo Espírito Santo mediante o distico de Antiquitate Urbis. A falsidade da profecia logo se evidenciou, pois foi eleito Papa não Simoncelli, mas o cardeal Sfondracci. A profecia é um instrumento da desonestidade de política e não merece crédito. Não merece crédito, meus amados. Faço esse vídeo só para tentar acalmar as mentes frágeis que ficam perturbadas com essas mentiras. Ok, meus amados? Escreva amor e obediência à Santa Igreja Católica e não deem ouvidos, não repassem essas mentiras. Repasse esse vídeo, por favor. Compartilhe, deixe o like e comente muito. Amor à Santa Igreja Católica. Viva a Santa Igreja Católica, viva o Papa Francisco, viva o papado, viva Jesus Cristo. E a nós não compete saber o dia e nem a hora, ok? Fiquem com Deus. Se gostaram do vídeo, escreva eu gostei e comenta muito. Tchau, povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.